Olá, queridos! O estudo de hoje tem como base a história daquela geração de hebreus que saiu do Egito, mas infelizmente, por não compreender as exigências da caminhada, tornaram-se reprováveis e não herdaram a terra da promessa. Vamos à leitura do texto de apoio, Êxodo, capítulo 16, versos do 1 ao 4. Leia comigo. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Diz o ditado que podemos aprender com os nossos erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Isto é, podemos olhar para as experiências negativas que foram vividas por outras pessoas e não repetirmos os seus erros. O comportamento daquela geração que não herdou a promessa e não entrou em Canaã, perecendo no deserto, pode muito nos ensinar como não devemos fazer. Veremos nesta meditação 7 erros cometidos por um povo que tinha tudo para viver uma vida nova, mas que acabou se perdendo. Vejamos então os erros cometidos pela geração que não herdou a promessa. Em primeiro lugar, aquela geração viu a mão poderosa de Deus agir e criou a expectativa de que em todo o tempo veria milagres. Quando os israelitas saíram do Egito, após o episódio do Mar Vermelho, a euforia de que tudo seria mágico tomou conta daquele povo. Porém, a realidade do deserto os chocou. Quem vive pela perspectiva de uma vida mágica acabará desonrando seus líderes e o próprio Deus quando tiver que enfrentar a realidade. Lamentavelmente, muitos ficam mimados quando recebem as bênçãos e não aceitam enfrentar o tempo das provas. Quando alcançamos os milagres de Deus, devemos sim nos alegrar com esses feitos grandiosos, mas, sobretudo, estes sinais poderosos devem gerar em nós o temor e o respeito. Em Mateus 11, do verso 21 ao 23, Jesus advertiu Corazim, Betsaida e Cafarnaum exatamente por isso. Essas 3 cidades foram testemunhas dos milagres realizados por ele. Mas isso não trouxe mudança de vida para aquela gente. Mesmo diante do sobrenatural de Deus, não houve arrependimento. O que eles queriam era apenas os milagres. Em segundo lugar, eles não perceberam que teriam de construir uma nação com muito trabalho. Lamentavelmente, tem muita gente nas igrejas que não percebe isso. Se acomodam ao construírem uma ideia de que tudo se resolverá sem que tenham de assumir posturas firmes diante dos desafios. Gente, endividamentos são vencidos com muito trabalho e disciplina. Famílias são restauradas e edificadas com muito trabalho. Realidades são transformadas com a bênção associada ao trabalho. Muitas pessoas se equivocam quando acham que, por estar com Deus, as coisas acontecerão automaticamente, sem que tenham de se esforçar. Aquele povo trabalhava o dia inteiro como escravo, mas não entendeu que deveria trabalhar duro para a construção de uma nação. É desse modo que muitos, equivocadamente, se aproximam do caminho de Deus, sem a compreensão de que sempre haverá uma parte que nos cabe.
Em terceiro lugar, no verso 3, eles acusam Moisés de terem sido levados para o deserto para morrer de fome. Essa declaração nos faz entender que eles tinham muitas dúvidas quanto ao líder e quanto ao Deus que seguiam. Perceba que eles estão questionando a direção que fora dada. Para eles, aquilo era uma direção de morte, mas Deus estava os conduzindo ao cumprimento da promessa. Muitas pessoas ficam pelo caminho porque, diante das provas, duvidam das intenções da liderança. Se não houver convicção de que estamos debaixo da cobertura espiritual que Deus nos deu, iremos suspeitar daqueles que nos lideram quando as coisas não estiverem bem. E assim, são muitos os que quebram as alianças que foram firmadas, abandonam as promessas, as juras de fidelidade, pois o que mais lhe interessa é o próprio bem-estar. Em quarto lugar, devemos compreender que o passado pode nos iludir. Sem nos darmos conta, passamos a supervalorizar o que vivemos. Nos tornamos desonestos na avaliação, escondendo as dificuldades do passado e superdimensionamos as dificuldades do presente. A distorção da realidade passada e da realidade presente alimentam a murmuração. Existe um ditado popular que diz que a formiga, quando quer voar, cria asas. Ou seja, as intenções ocultas do coração levam muitos a pavimentar a estrada da rebeldia. E assim, essas pessoas se agarram a desculpas, distorcem a realidade porque não querem pagar o preço da transformação. Em quinto lugar, na avaliação deles, o falso conforto da escravidão do passado era melhor do que os desafios do presente. Tremenda bobagem. Não podemos nivelar a nossa vida por baixo, viver em troca da subsistência. Eles alegam que no Egito tinham panelas de carne e pão a fartar. Aquele povo abriu mão de lutar e de enfrentar a realidade e se entregou à murmuração pela saudade do falso conforto de quem era escravo. Você é filho de Deus. Mesmo enfrentando dificuldades, não sinta saudade da ração que o diabo lhe dava. Como escravo, você nunca irá passar disso. Mas como filho de Deus, o céu é o limite. Busque um olhar nobre para a sua vida. Vença o olhar da mediocridade. Em sexto lugar, como resultado da reclamação, Deus fez chover pão do céu para que o seu nome não fosse enxovalhado. Mas aquela geração não entrou na sua intimidade. Pelo contrário, eles foram rejeitados e não entraram na terra. Muitas pessoas recebem coisas de Deus de tanto reclamar. Porém, temos que entender que muito mais do que o milagre que nos mantém vivos, o mais importante é entrarmos na terra da promessa. As bênçãos de Deus devem ser resultado da nossa obediência, do nosso amor, pois se assim não for, a nossa relação com Deus será destruída. Aqueles que se mantêm firmes na hora da prova, certamente receberão o socorro de Deus. Ele não irá nos abandonar. Portanto, seja sábio, não murmure, mantenha-se fiel, e você verá a bênção do Eterno se manifestando na sua vida. Para finalizarmos esse estudo, concluímos que Israel viu as maravilhas de Deus, testemunhou milagres, viu as pragas do Egito, viu o faraó ser humilhado, presenciou a abertura do Mar Vermelho, bebeu das águas doces de Mara, bebeu da água da rocha em Refidim, Massá e Beribá, viu a mão de Deus dando-lhes vitória sobre Amaleque, viu a coluna de fogo, a nuvem que os cobria durante o dia, viu o monte Sinai fumegando. Mas eles nunca se aproximaram de Deus, nunca buscaram um relacionamento com o Senhor. O que de fato nos transforma é o relacionamento. Lamentavelmente, muitas pessoas
testemunham a ação de Deus, mas não sabem quem Ele é. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.